Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Ricardo Scubis, sou gerente de produtos aqui na Direct Talk, responsável pela evolução dos nossos produtos. E o nosso objetivo hoje é demonstrar uma novidade, o DT Ticket, nosso produto para gestão de pendências para a sua operação de atendimento. Eu vou fazer uma demonstração, eu vou fazer a minha apresentação aqui. Se alguém tiver dúvida, eu estou com o Diego aqui ao meu lado, acompanhando o chat. Se quiserem fazer perguntas, ao final da apresentação a gente responde aos tópicos. Muito bem? Então vamos começar. Então a nossa preocupação aqui na Direct Talk é sempre relativa a como melhorar o processo de atendimento, as operações de atendimento. Então eu vou começar falando um pouquinho da Direct Talk para conseguir situar de onde surgiu esse produto. Então a Direct Talk é uma empresa que está no mercado de atendimento já aí há 16 anos. Temos muitos clientes, empresas muito grandes, operações médias e grandes em nosso portfólio. São mais de 400 operações de atendimento. E para ter uma ideia do nosso volume de atendimento, de transações, hoje, quando a gente fala de DT Chat, são mais de 1.700.000 atendimentos mensais de DT Chat. Para se ter uma ideia desse volume, são cerca de 40 mil horas de atendimento em um mês. Então, a maioria das empresas de atendimento, das empresas de chat, não consegue todo esse tempo de atendimento durante toda a sua existência, né? São muitas horas de atendimento. Um operador sozinho levaria aí cerca de 4 anos e meio para realizar esse volume de atendimentos de chat. Por isso que a DT é líder nacional no segmento web. Quando a gente fala de e-mail, nós processamos mais de 1.400.000 atendimentos de e-mail por mês. Para se ter uma ideia do volume de mensagens lidas pelos seus operadores através da plataforma da Direct Talk, são cerca de 1.500 páginas de informação por semana. Então isso equivale a cerca de 2 livros, O Senhor dos Anéis, completos toda semana, que os nossos operadores aí estão lendo de mensagens e atendimentos via e-mail. Quando a gente fala em autoatendimento, DT Bot, o autoatendimento através de bots é uma revolução no mundo inteiro, e a Direct Talk está na frente dessa onda. Para se ter uma ideia do volume, nós já processamos em equivalência com relação a atendimentos de chat, cerca de 25% dos atendimentos de chat já são feitos pela nossa ferramenta de autoatendimento, pelo DT Bot. São cerca de 500 mil atendimentos por mês realizados pela ferramenta. E agora, recentemente, nós estamos lançando aqui a nossa integração com o Facebook, o que deve aumentar ainda mais esse volume na ferramenta de autoatendimento. A Direct Talk também conta com outros produtos. O DT Service, que é a nossa ferramenta de FAQ, ela já conta hoje em nossas operações com mais de 30 mil artigos criados. É um volume de informação muito grande, permitindo que o consumidor se autoatenda, resolva os seus problemas de forma simples, sem onerar as operações de atendimento, reduzindo o custo, facilitando todo o processo de atendimento. E na ponta de telefonia, com o nosso DT Fone, a gente conta aí com um volume de 15 mil horas de atendimento por mês. Então, diante de todo esse volume de informações que mensalmente a Direct Talk processa, a gente vive se perguntando, como melhorar ainda mais o atendimento, como melhorar tanto a experiência do consumidor quanto o dia a dia das operações. E foi pensando nesse desafio que a Direct Talk, em 2015, começou a visitar as operações em busca de oportunidades de melhoria. E nós vislumbramos uma oportunidade muito grande. Nós percebemos que uma parcela dos atendimentos realizados pelos operadores, o operador ele é incapaz, ele não consegue resolver o atendimento no ato. Ele precisa
da ajuda, ele precisa transitar uma pendência para alguma outra área da corporação. Então, nós fizemos alguns levantamentos, a gente descobriu que, dependendo da operação, do tipo de business, dos sistemas, o nível de integração que aquela operação de atendimento possui com os sistemas legados, os sistemas corporativos, o número de atendimentos que não podem ser resolvidos na ponta de atendimento, eles variam de 6% até 75% dos atendimentos. Mas, em média, 13% dos atendimentos eles não podem ser resolvidos pela equipe de atendimento. O operador, quando ele está ali frente a frente com o consumidor, ele precisa, antes de dar uma devolutiva, finalizar aquele atendimento, envolver outras áreas da empresa. Então, essa oportunidade a gente vislumbrou e resolvemos atacar isso para ajudar as operações. Situações onde esse tipo de atendimento acontecem, ilustrativos, por exemplo, troca de produtos. Então, uma operação de troca de produto com o consumidor, geralmente eu preciso envolver a minha área de delivery, muitas vezes eu preciso envolver também o financeiro para poder, então, resolver aquele atendimento e processar aquela troca de produto. Uma outra situação, cobranças indevidas. Então, também comum, dificilmente o operador vai conseguir resolver uma cobrança indevida ali no ato do atendimento. Muitas vezes ele vai precisar envolver a área financeira ou outras áreas da empresa para poder tratar esse tipo de situação. Situações de suporte técnico que envolvam um N2, um N3, um atendimento especializado, ou mesmo situações em que eu preciso abrir uma ordem de serviço, colocar um agente em campo, fazer uma vistoria, uma instalação. Todos esses problemas eles também não são resolvidos ali no ato. Eu preciso, mais uma vez, envolver áreas de engenharia, apoio em campo, para poder tratar o problema do consumidor. Como nós observamos que as operações hoje em dia tratam esse tipo de problema? Nós encontramos algumas operações usando post-it para poder tratar esse tipo de situação. Então, o post-it ele parece uma solução flexível, fácil de usar, né? O operador, diante de um problema que ele não consegue tratar, ele anota aquilo ali no post-it, depois a supervisão vai coletando aqueles post-its, distribuindo a quem de direito para poder encontrar a solução dos problemas. Mas é uma solução que não gera documentação, eu não tenho controle, a gestão disso é muito complexa, eu não sei, eu perco casos de atendimento. Se o consumidor, no meio tempo, ele liga para pedir uma satisfação, a operação não sabe se posicionar, não sabe dizer qual que é o estado daquela pendência, então definitivamente o post-it não é a solução para esse tipo de problema. Nós encontramos operações usando soluções de BPM Workflow, que efetivamente solucionam um problema, mas geralmente são soluções muito caras. É muito difícil de implantar uma solução de BPM, uma solução de workflow na empresa. Isso exige um planejamento muito complexo, eu preciso envolver todas as áreas, fazer um levantamento muito cuidadoso de processos, etapas, combinar todos os prazos, é preciso que todo mundo dê de acordo, as implantações são difíceis e uma vez em produção, o problema muitas vezes se torna muito complexo e se você precisa fazer um ajuste no fluxo, prepara sua maletinha de dinheiro aí, porque também é um processo que vai custar caro e vai demorar. Então não achamos que seja a solução ideal para esse tipo de situação. Uma outra solução muito comum é as operações usarem o e-mail. Então o operador, diante de um processo que ele não consegue resolver ali na hora, ele dispara um e-mail do seu Outlook direto para a área que vai resolver aquele problema. Mas diante de um e-mail que foi enviado do operador, como garantir que esse e-mail realmente chegou para quem vai resolver o problema? Como garantir que o problema foi tratado no prazo? Que as áreas estão respeitando os combinados? Que o consumidor vai conseguir ser posicionado sobre a solução? Como medir o tempo gasto em cada etapa? E se um consumidor, diante de uma pendência que foi aberta, liga no dia seguinte para pedir uma devolutiva, as operações elas têm uma dificuldade muito grande para controlar, para posicionar.
E isso acaba gerando uma insatisfação gigante do consumidor, que acaba abrindo chamados no PROCON ou no Reclame Aqui, enfim, realmente fica muito ruim a situação da operação. Tá? Então, diante desse cenário, após observar tudo isso nas nossas operações de atendimento, a DT criou o DT Ticket, que é a nossa visão para solucionar esse problema. Então, nossa equipe de design trabalhou muito duro para conseguir criar uma ferramenta que seja absurdamente simples, extremamente fácil e principalmente versátil, para que a gente pudesse conseguir encaixar nas operações de atendimento. Cada uma tem a sua peculiaridade, as suas necessidades. Tá? Então, nós começamos a concepção do DT Ticket imaginando de uma forma bem simples, imaginando uma folha de papel. Então, nós acreditamos que abrir uma pendência deve ser simples como preencher uma folha de papel. Poucos campos, uma clareza muito grande de informação. Nós imaginamos também que o DT Ticket, a ferramenta, tem que prover uma forma fácil, uma boa organização das pendências. Eu tenho que conseguir encontrar o que eu preciso, na hora que eu preciso, com facilidade. Então nós criamos aí toda uma estrutura de filtros e uma barra de navegações que facilita muito o processo para que eu possa encontrar as pendências da minha operação. E nós imaginamos que seria muito importante, num relance, enxergar quais os tickets, quais são as pendências que eu preciso dar prioridade nesse momento. Então, a ferramenta ela foi conceituada em cima desses critérios. Nós também criamos no DT Ticket um conceito de linha do tempo, onde é possível observar para cada ticket gerado todo o histórico de ocorrências daquela pendência, daquele ticket. Então é possível enxergar passo a passo o que mudou, quem foi que inteirou naquela pendência, o que foi agregado, qual foi o tempo entre um passo e outro. Então tudo isso fica facilitado na ferramenta. Nós também permitimos que os envolvidos aí na tratativa dessa pendência, desse ticket, anexem documentos. Então é possível anexar documentos mais estruturados, imagens, evidências, tudo para que fique fácil de resolver aquela questão com qualidade. Nós criamos toda uma funcionalidade de filtros que permite à operação criar critérios de busca precisos para encontrar a pendência que eu preciso tratar. Então, por exemplo, eu posso de uma forma muito fácil, eu quero trazer todos os tickets que estão abertos com a minha área financeira e que o prazo expira hoje. Ou todos os tickets que os meus operadores estão tratando ou acompanhando. Então eu consigo criar uma série de filtros para facilitar a gestão, para que a gente possa encontrar rapidamente aquilo que a gente precisa tratar. Uma outra preocupação nossa desde o início foi garantir uma experiência já pensada para dispositivos móveis. Então a gente entende que nessa tratativa de pendências existe um fator, muitas vezes eu vou ter pessoas em campo que vão estar recebendo aquelas pendências e precisam dar baixa disso com agilidade, até mesmo para fazer a gestão a partir de um tablet ou mesmo de um celular. O DT Ticket ele funciona muito bem, ele é muito prático para ser usado através de dispositivos móveis, facilitando o processo da tratativa daquela pendência. Nós também trouxemos na ferramenta relatórios e gráficos, parte essencial aí do produto, que garante uma visão gerencial muito clara, muito precisa, uma navegação facilitada através das pendências. E é claro que esses gráficos eles também ficam sensacionais nos dispositivos móveis, facilitando aí a gestão de todo mundo envolvido no processo. Nós também imaginamos um cenário onde o consumidor vai abrir a pendência direto para a área que vai tratar. Então imagina um caso de troca de produto, por exemplo, que não é a operação de atendimento que trata, mas a área de delivery. Por que não permitir, através da central de atendimento, através de um artigo de FAQ ou de uma resposta automatizada do robô de autoatendimento, que o consumidor já abra, através de um formulário simples, a sua pendência. E essa pendência já vai ser aberta direto para a área que vai tratar, evitando onerar
operação de atendimento com um caso que vai precisar ser repassado. E esse consumidor ele tem todos os recursos para acompanhar a evolução daquela pendência. Então, sempre que aquela pendência for iterada, que ele tiver um feedback, ele vai receber um e-mail e vai poder acessar e verificar como que está andando aquela tratativa. Então, é assim que a DirectTalk enxergou que os problemas de back-office devem ser resolvidos. A ferramenta que vai tratar a pendência ela precisa ser simples, pois a gente sabe que as operações precisam garantir produtividade, um uso consciente do tempo. A ferramenta precisa ser versátil e aderente, pois nós sabemos que cada operação é diferente, tem as suas peculiaridades, então precisa ser simples, flexível e ela precisa ser gerenciável e monitorável, porque a gestão precisa ter o controle. Eu preciso saber posicionar o meu consumidor que liga perguntando, olha, ontem eu abri um caso aí com vocês, qual que é o estado? O que está acontecendo? Será que já evoluiu, não evoluiu? Então, a operação precisa ter esse tipo de controle. O DT-Ticket ele foi, como eu havia falado no começo, conceituado lá em 2015 e ao longo de 2016 essas ideias foram sendo colocadas em prática, já testadas em operações de atendimento. Então, todo o processo de criação do DT-Ticket ele foi colaborativo, nós contamos com a ajuda de algumas empresas, parceiras que testaram, passaram feedbacks, então ele foi construído colaborativamente, o que nos dá uma segurança de que ele realmente ajuda a resolver esse tipo de problema de uma forma bastante adequada e aderente às operações de atendimento. Em apenas um ano de projeto, o DT-Ticket já conta com mais de 24 clientes beneficiados, já contamos aí com mais de 115 mil tickets resolvidos por essas operações de atendimento, ou seja, podemos assumir aí 115 mil clientes, consumidores que foram bem atendidos, que tiveram suas pendências resolvidas, são casos que não geraram chamadas em ouvidoria, em PROCON, em Reclame Aqui, porque o consumidor se sentiu bem atendido, ele teve posicionamento a respeito daquela pendência que foi criada, as operações tiveram gestão daqueles casos e conseguiram prover um atendimento de qualidade. Então, essa era a apresentação. Eu acho que vale a pena navegar pelo sistema. Então, nós vamos abrir aqui um site para que a gente possa dar uma navegada. Já está na tela? Então, eu vou mostrar aqui. Essa é a cara do DT-Ticket. Então, aqui a gente tem um painel, que é o painel de listagem, que me lista todas as pendências. De uma forma fácil eu consigo encontrar o que eu preciso. Elas estão ordenadas aqui pela área da empresa que está tratando aquela pendência, pelo tipo de pendência. Eu tenho aqui uma visão fácil do prazo que essas pendências possuem. Esse aqui é o nosso painel de navegação, onde eu tenho aqui os filtros que foram criados e que me permitem rapidamente navegar pelas pendências que eu preciso encontrar. Se eu precisar criar um filtro novo, eu facilmente consigo criar uma ampla gama de possibilidades aqui. Então, poxa, eu quero ver todas as pendências que vão expirar hoje, para que eu possa controlar o prazo. Então, eu posso facilmente criar esses filtros para facilitar a minha navegação. Aqui nós temos a visão de dashboards. Então, por exemplo, eu posso colocar um dashboard aqui com as minhas principais pendências em atraso. Então, eu facilmente navego por essas pendências que estão atrasadas e consigo dar tratativa. Ou eu tenho uma visão gráfica aqui que me permite ver, poxa, aonde essas pendências estão distribuídas dentro da minha organização? Eu tenho pendências aqui com a minha área de finanças, eu tenho pendência com a minha área de entregas, com o atendimento, quais são os tipos de pendências que eu tenho abertas, por estado, o que está em andamento, o que está aberto, e clicando no gráfico eu consigo navegar facilmente para aquela pendência. Eu vou mostrar aqui
como é fácil editar uma pendência, por exemplo. Então, aqui a gente tem o formulário de criação. É muito simples fazer uma edição ou transacionar isso para uma outra área da minha empresa. Eu consigo mudar o estado. E como nós havíamos falado, toda transição, toda alteração nessa pendência fica registrada numa timeline. Então aqui eu posso ver num relance toda a evolução dessa pendência, quando ela foi criada, quais alterações foram feitas, como ela transitou de área em área dentro da minha corporação, quais foram os comentários que foram atrelados. Então, de uma forma fácil eu consigo enxergar tudo que foi comentado, tudo que foi modificado nessa pendência, facilitando bastante o processo de gestão. Então, esse de uma forma bastante simples, geral, é o nosso DT Ticket. E agora vamos conversar um pouquinho, ver se alguém tem alguma dúvida, se a gente pode ajudar. Eu consigo... Bom, a primeira pergunta é: vocês integram o DT Ticket com o sistema CRM da empresa? O DT Ticket ele pode ser integrado. O DT Ticket ele provê uma ferramenta que ele já provê uma API de integração. Então é possível sim fazer integrações com o CRM. É possível criar pendências automaticamente a partir de um sistema legado ou fazer leituras daquela pendência. Então é possível sim fazer esse processo de integração. Tá? É claro que isso demandaria estudar caso a caso para entender que tipo de integração é preciso ser feita. Será que o DT Ticket vai ser acionado de um sistema legado ou ele vai ter que acionar alguma coisa? Mas esse tipo de projeto é possível sim. A próxima pergunta é se os campos enviar e registrar pendências são parametrizáveis. Não, os campos não. Esses campos não. São campos simples de criação. Não entendi muito bem qual que é a sua necessidade. Se você quiser explicar um pouquinho mais de qual que é exatamente a necessidade, talvez a gente possa abordar com mais profundidade o problema. Mas em princípio não, é um campo de criação de pendência simples. Não sei se ajuda, mas o DT Ticket está plenamente integrado na plataforma de atendimento da DirectTalk. Então é possível, imagine que a sua operação usa lá o DT Mail ou o DT Chat para fazer o atendimento da operação. É possível fazer uma integração nativa, onde a partir de uma classificação de um atendimento, então eu estou no chat lá fazendo atendimento do meu consumidor, sou um operador de atendimento. Uma vez que eu identifiquei, vamos citar um exemplo, que aquele atendimento é devido a uma cobrança indevida. E essa cobrança indevida abre pendência para a minha área financeira. Então, o operador ele faz o atendimento e, ao classificar o atendimento como uma cobrança indevida, automaticamente a pendência é aberta no DT Ticket para tratamento do back-office. Então, esse tipo de integração também já está nativa com a nossa plataforma. É possível colocar campos obrigatórios para envio e registro da pendência? É possível customizar o formulário de abertura da pendência e aí determinar quais são os campos que vão ser obrigatórios, quais são os campos que serão opcionais. Também quando eu estou falando de integração dentro da plataforma da DirectTalk. Então, diante de uma classificação lá, vou pegar mais uma vez o exemplo do boleto da cobrança indevida. É possível associar um formulário àquela classificação, onde o meu operador vai preencher informações importantes, relevantes para a tratativa daquela pendência. E aí eu consigo dizer quais são os campos obrigatórios, quais são os campos opcionais para preenchimento. Próxima pergunta é: qual a infra necessária para o sistema do DT Ticket? O DT Ticket é um sistema servido no modelo de software como um serviço, então ele está web, 100% web. Tudo que você precisa para começar a usar a ferramenta é um acesso à internet. Simples. E liberação dentro da sua operação, se você estiver dentro de um saque, de um call center, liberação da URL específica do nosso site.
Para casos de tickets atrasados, conseguimos alterar o dono da pendência, ou seja, escalonar? Sim, é possível. Então, citando até exemplos que a gente já tem de operações. Então, muitas vezes, existe um processo de um escalation, né? Então eu vou escalando aquela situação. Então, determinada pendência está aberta com um determinado grupo para tratativa e aí aquele prazo foi vencido. Quando o prazo é vencido, as pessoas que fazem parte daquela área da empresa são notificadas com e-mail: olha, existem pendências com prazo vencido aqui. Então, a partir daí é possível transitar aquela pendência para a responsabilidade de uma pessoa específica ou para um outro grupo, por exemplo, que vai fazer uma tratativa em segundo nível, que vai fazer uma cobrança em cima daquela pendência. Então, é possível. O sistema dispara e-mails avisando que o chamado está prestes a vencer o tempo da tratativa? Nosso sistema de alertas hoje, por e-mail, nós fazemos um alerta então, como funciona? Então, eu tenho lá um grupo, as áreas da empresa. Eu vou colocar, por exemplo, como um exemplo, o meu N2. Então, eu tenho o N2 e fazem parte do N2 o João e a Maria. O sistema vai notificar o João e a Maria por e-mail sempre que uma nova pendência cair no grupo. E também quando aquela pendência vence o prazo. Então, quando aquela pendência vence o prazo, o João e a Maria vão ser avisados: olha, venceu o prazo tem pendência com prazo vencida no seu grupo. Dentro da ferramenta, através da interface web, é possível acompanhar pendências que estão com prazo para vencer, com prazo para expirar. Então isso é facilitado já dentro da ferramenta, como um filtro, você consegue facilmente identificar essas pendências. Mas o aviso é feito após o vencimento, atualmente. Conseguimos disponibilizar para os clientes o passo a passo do chamado? Para o consumidor final, se você estiver usando essa visão de módulo consumidor integrado na sua central de atendimento, é possível que o consumidor tenha acesso. Aí nós criamos o conceito de comentários ou anexos públicos ou privados. Então, o seu back-office pode, quando for fazer um comentário, uma interação em cima daquela pendência, pode dizer assim: olha, essa interação que eu estou fazendo aqui, ela é privada, ou seja, ela só vai ser acompanhada pelo meu back-office, pelas pessoas que fazem parte da minha operação. Ou eu posso fazer um comentário público. Então eu posso ir lá e falar assim: olha, isso aqui que eu estou comentando deve aparecer para o consumidor. Então essa mensagem será exibida para o consumidor numa interface específica, onde ele vai poder acompanhar todos os comentários públicos que foram realizados. É possível extrair o relatório do sistema CRM e inserir no DT para gerar pendências? É possível, mas demandaria uma integração. Então, se eu for fazer, por exemplo, eu estou entendendo que a pergunta diz respeito a uma carga de legado, por exemplo. Nós precisaríamos fazer uma ferramenta que faça essa importação, que vá ler o CRM e aí gerar os tickets. É possível fazer através da API de integração, esse processo é bastante facilitado. O DT Ticket é compatível com o Windows 7? É compatível. Para usar o DT Ticket basta ter acesso a um navegador, a um Google Chrome ou um E9 ou superior. Então, encerradas as perguntas, se alguém tiver alguma outra dúvida, quiser me mandar um e-mail, meu e-mail aqui na Direct Talk é @directtalk.com.br. O Diego vai digitar aí no chat para que todos tenham meu endereço de e-mail. Basta me mandar uma mensagem e eu posso responder dúvidas, eventualmente até mostrar a ferramenta funcionando. Então, agradeço a participação de todos. Em breve esse vídeo vai estar disponível também no nosso YouTube para que vocês possam acompanhar em outro horário, se quiser compartilhar com outras pessoas aí das suas corporações. E muito obrigado. Esperamos com esse produto auxiliar
sua operação para melhor atender o consumidor, para melhorar os seus processos internos, reduzir os seus SLAs, garantir que o seu consumidor se sinta melhor atendido e ajudar a vida da sua operação aí a melhorar. Então, agradeço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade.